Glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus abençoado. Glória a Deus pelas suas grandezas. Glória a Deus para quem recebe a graça, para quem recebe o apostolado. A gente vive feliz, a gente vive contente, a gente sai ali, faz umas comprinhas, gasta algumas coisinhas, gasta o nosso dinheirinho, não é? Com algumas coisinhas, mas isso não é tudo abençoado. Deus em nós. Deus é tudo para nós, abençoado. Receber a graça, receber o apostolado. Glória a Deus pela sua vida que se inscreveu no canal. Este aqui é um canal abençoado por Deus. E você também é um abençoado por Deus. Com toda sorte de bênção. É o que diz o apostolado. Amém? Efésios 1:3. Nós somos abençoados com toda sorte de bênção. Receba a graça, receba o apostolado abençoado. Romanos 1:5, receba a graça, receba o apostolado. Receba a graça, receba o apostolado. Receba que você é santo, irrepreensível e inculpável diante de Deus. Colossenses 1:22. Receba a graça, receba o apostolado. Recebe que você é filho da luz, filho do dia. 1 Tessalonicenses 5, versículo 5. Receba a graça, receba o apostolado. Receba que você é escolhido para a salvação e a santificação do Espírito Santo. 2 Tessalonicenses 2, versículo 13. Receba a graça, receba o apostolado, receba que você é nova criatura. 2 Coríntios 5, verso 17. Receba a graça, receba o apostolado, que você é filho de Deus. Gálatas 3, versículo 26. Receba a graça, receba o apostolado, que você é mais que vencedor. Romanos 8, versículo 37. Receba a graça, receba o apostolado, que você é santuário de Deus. 1 Coríntios 3, versículo 16. Receba a graça, receba o apostolado. Amém? Receba Hebreus 2, 14, que o diabo foi aniquilado na morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Receba a graça, receba o apostolado, receba a graça que Deus aniquilou o pecado na sua morte. Hebreus 9, versículo 26. Receba a graça, receba o apostolado. Que Deus, não é, nos fez vaso idôneo para a sua santificação. Que palavra, hein, abençoada? Receba a graça e receba apostolado. Receba graça, receba o apostolado. Receba que Jesus, na sua morte, aniquilou principado e potestade e triunfou sobre estes. Não tem demônios entrando em um filho de Deus. Todos nós temos uma natureza terrena, amém? Tessalonicenses 5, né? 1 Tessalonicenses 5 diz que nós somos espírito, alma e corpo. Esta é a graça e este é o apostolado. Seja bem-vindo nesse canal. Meu nome é Maria, amém? Receba a graça, receba o apostolado. Receba Colossenses, capítulo 2, versículo 14 e 15. Cristo triunfou sobre eles, sobre os vasos da ira. Amém? Cristo triunfou sobre os vasos preparados para a perdição. Amém, abençoado? Então, glória a Deus pela vida de vocês. Hoje é o terceiro texto mal interpretado pelo sistema religioso. Vamos mudar a nossa conversa, amém? Ninguém nasce grande. A gente começa pequenininho e vai ficando grande. Acabei de ouvir isso de um ministro de Cristo, aquele que me instrui. Eu estou bem instruída, abençoada, amém? Então, bola para frente e vamos lá, não é? Então, vamos ao terceiro texto. Não percam o texto de Romanos 16, não é, abençoado? Esse foi o segundo texto, amém? Mal interpretado pelo sistema religioso. Tem 2 na playlist, textos mal interpretados pelo sistema religioso, amém, abençoado? Textos mal interpretados pelo sistema religioso. Ninguém nasce sabendo, ninguém nasce grande. A gente começa pequenininho e vamos crescendo em graça.
Assim como vocês estão crescendo em graça, eu também estou crescendo em graça. Às vezes, hora ou outra, eu falo aí um versículo errado, troco, não é? Mas eu tenho o Espírito Santo que me corrige, abençoado. Amém? Eu estou comendo da minha comida, alô? Eu estou comendo daquilo que eu estou ministrando, amém? E o Espírito Santo nos corrige. E aí a gente vai ministrando, falando corretamente, achando as palavras e os textos na Bíblia, não é? Textos que o sistema religioso não fala, nós vamos falar aqui, amém? Graça e paz a você que se inscreveu no canal, meu nome é Maria, amém? Então, a graça e o apostolado, Romanos 1,5, recebemos a graça e o apostolado para amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Vocês entendem esse texto abençoado? Recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todos os gentios. Nós somos um povo gentil. Nós não somos judeus. Não vivemos como como o povo judeu vivia. E vivem até hoje. Alô? Vivem até hoje. Tem um povo aí que vive no judaísmo. Não nós que recebemos a graça. E somos filhos obedientes ao apostolado. Amém? Vamos à graça e ao apostolado. Terceiro texto mal interpretado. Eu não vou lá não, em Romanos 16 não, abençoado, amém? Quando eu faço essas ministrações, abençoado, isto serve para mim, para o meu dia a dia. Porque lá na rua, ao evangelizar, eu vou encontrar com os filhos de Deus, meus irmãos, em Cristo Jesus, debaixo da graça como eu, mas não em graça como eu. Então, eles vão vir com o fermento velho, eles vão vir com a lei e eu vou precisar ir com a graça de Deus, que foi aquilo que eu recebi. Então, eu preciso manejar bem a palavra de Deus. Aqueles que estão recebendo graça e o apostolado, não é? Assim como eu recebo, eu preciso manejar bem a palavra de Deus. Assim como eu almejo crescer na graça, eu penso que alguns aqui também têm que almejar as coisas grandes, né, abençoados. A gente começa pequenininho e termina grande na presença de Deus. Começamos pequenininho, vamos terminar grande. Hoje nós vamos ver isso, hein, abençoado? Coisas grandes. Então, esse aqui é o terceiro texto mal interpretado pelo sistema religioso. Eu aprendi, abençoado, que o Espírito Santo, eu aprendi com o Espírito Santo que a maioria das vezes nós vamos ter Deus conosco, Emmanuel conosco, o Espírito Santo está em nós somos o templo do Espírito Santo, amém? Você também tem o Espírito Santo, então você é ovelha de Jesus, tem que ter esse entendimento. Eu aprendi com o Espírito Santo que a maioria das vezes nós vamos precisar de Deus no nosso pessoal, no nosso dia a dia. Procurar uma pessoa hoje que quer saber de Deus, eu ministrei numa outra ministração aí, abençoado. Hoje, pregar a graça, tem muitas pessoas hoje pregando a graça, muitos. Então, Hebreus 10, versículo 38, meu justo viverá pela fé. Eu, Maria, eu estou vivendo pela fé, abençoada, amém? Pela fé mesmo. Crendo que Deus é poderoso para fazer, crendo que Deus é poderoso para fazer, crendo que Deus é poderoso. Então, o meu justo viverá pela fé. Ministrar hoje a graça para um filho de Deus é viver muito pela fé, porque tem muitas pessoas ministrando a graça, porém estão indo para outro caminho, batendo sempre ali naquela tecla. E esse ministério do apóstolo Paulo, pelo menos o Ministério Graça Apostolado, vindo de um homem de Deus abençoado, responsável pelo MGA, Ministério Graça Apostolado, esse homem de Deus, vem dele uma unção, olha, abençoado, que pertence a Deus. Amém, abençoado? A unção pertence a Deus e ele nos dá uma porção, amém? Mas a porção é dele, então ele nos concede essa porção, hora ou outra, amém? Então, abençoado, eu aprendi que hoje evangelizar cristão hoje, pessoas que, eu acredito em Deus, é como procurar uma agulha num palheiro. Ou seja, é bem difícil alguém hoje querer algo com Deus. Então, o meu justo viverá pela fé. Então, eu ministro em cima desse versículo. Eu sou um justo de Deus, que estou vivendo pela fé, que quando eu ministro aqui, eu penso que alguém vai alcançar esta palavra. Então, eu estou vivendo pela fé.
E Paulo, ele disse, o meu justo viverá pela fé. Então a gente não pode recuar. Amém? Então é como procurar uma agulha no palheiro, abençoado. As pessoas não querem saber de Deus. Mas quando elas estão adoentadas ou com uma enfermidade, aí socorro, Deus me ajuda. Então é preciso se atentar, abençoado, a estas coisas, amém? Então, meu estudo aqui hoje, vamos lá, meu estudo aqui hoje nem essas coisas, abençoado. Mas como a gente já está com a mente embotada com as coisas de Deus, aí a gente vai falando, amém? O nosso texto hoje central será este, olha. O nosso texto central. Então, os filhos de Deus não querem conhecimento. Querem ficar vivendo de judaísmo. Querem ficar vivendo da lei. E corre para cá, e corre para lá, e faz isso. São escravos da lei. Não querem procurar ler, saber o que é a graça, saber quem os santificou, saber quem os salvou. Vamos lá. E hoje é viver da fé, porque hoje já tem muitos ministros ministrando a graça de Deus, mas estão batendo em uma tecla aí que não é meu assunto não. Estão abafando o Espírito Santo. Eu sou uma pessoa que eu estou presenciando culto de oração profética no Ministério Graça Apostolado. Eu estou presenciando nesses cultos o Espírito Santo. Não abafeis o Espírito Santo. Tiraram o Espírito Santo da igreja para ficarem batendo na mesma tecla. Qual tecla é essa, Maria, que você está falando? Não é meu assunto. Então, dá ibope, dá visualizações. E os filhos de Deus precisam se converter, se atente àquilo que o Espírito Santo está falando, abençoado. Eu sei quem é o Espírito Santo. Eu sei quem é o Espírito Santo. Eu sei que ele está vivo. Eu sei que ele age. Eu sei que ele faz. Eu sei, eu estou presenciando. Eu sei do que eu estou falando, abençoado. Por essa luz que está iluminando aqui, ó, a minha cozinha. Eu sei. E eu acredito no Espírito Santo. Uns dizem que é obras da carne. Não é obra da carne, abençoado. O Espírito Santo manifesto em nós não é obra da carne. Obra da carne é outras coisas e vamos ter que discernir isto dentro de nossas igrejas, paredes. Não é meu assunto. Então estão tirando o Espírito Santo, estão abafando o Espírito Santo. A graça, abençoada, é um pacote completo, abençoado. Então se atente quando você estiver indo lá, indo acolá. Se atente. Eu vou, não vou mentir. Só que eu estou bem ciente daquilo que eu estou vendo e recebendo, graças a Deus, escolhida e predestinada para esse ministério. Graças a Deus. Não me perco, não sou uma ovelha perdida como as ovelhas de Israel. Alô? Não sou uma ovelha perdida mais. Deus me achou. Deus me tirou. No meio de tantas Marias. Meu nome é Maria, abençoada, Maria do Carmo. No meio de tantas Marias, Deus me tirou da lei e me colocou na graça e no apostolado. Graças a Deus e graças a Deus. Vamos lá? Vamos a um texto mal interpretado pelo sistema religioso. Timóteo. Terceiro texto. Já tem um texto na playlist, procure lá, abençoado. Você que se inscreveu no canal, vocês não percam esses estudos, abençoado. Eu estou ministrando para vocês que estão me ouvindo. Estou ministrando para mim mesmo, para mim não me perder. Para que eu não seja humilhada pelo sistema religioso. Para que eu não seja envergonhada. O meu justo não será envergonhado. Eu não posso e não quero e não devo ser envergonhado pelo sistema religioso. Pelo contrário, eu tenho que ser exaltada, assim como Jesus foi.
seu nome foi exaltado. E os humilhados serão exaltados. Não é como diz, não foi o que ele disse, abençoado? Os humilhados serão exaltados. E o nome do Senhor Jesus Cristo foi exaltado. E ele não foi humilhado? Então, abençoado, nós como imagem e semelhança de Deus, eu não quero ser nem humilhada e nem envergonhada. Então, abençoado, eu preciso ter conhecimento da palavra. Amém? Timóteo, textos mal interpretados. Vamos lá. Eu não vou voltar lá não, abençoado. Vocês voltem, amém? Primeiro texto, segundo texto, esse aqui é o terceiro texto. Mal interpretado pelo sistema religioso. Eu vou ler e vamos ver o que é que o apóstolo Paulo vai falar. Amém? Ovelha tem que se arrepender. Ovelha tem que se converter ao Cristo ressuscitado. Ovelha tem que sujeitar a graça e o apostolado. Ovelha, bode não tem o Espírito de Cristo, então ele não vai receber. Alô, filho da perdição não, Romanos 8, 9. Ele não tem o Espírito de Cristo, então o bode ele não se converte. O filho da perdição ele não se converte. Por quê? Porque ele não tem o Espírito de Deus. Simples assim. Mas a ovelha tem que se converter, abençoado. Amém? A Cristo. 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 3. Verso 7. É daqui que vai sair essa ministração, amém? 1 Timóteo capítulo 3. Eu, às vezes, troco versículos, falo errado, mas eu acredito que, ó abençoado, não olheis ninguém segundo a carne, mas segundo o Espírito, Paulo disse. Então, eu comendo a minha comida, Deus vai me corrigindo, amém? E eu vou me corrigindo, amém? Tá bem? Ok, abençoado? 1 Timóteo capítulo 3. Ó o verso 7, o que é? Olha aí, vocês dizem que o diabo foi aniquilado. Olha aí o que Paulo falou. O diabo foi aniquilado pela morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Está aniquilado e pronto, e acabou. Hebreus 2,14. Ezequiel profetizou e Jesus consumou. Ezequiel capítulo 28. Profetizou e um fogo vai te consumir e não mais existirás. O profeta Ezequiel disse, profetizou e Jesus consumou e entregou o seu espírito naquele dia. Pai, tudo está consumado, eu entrego o meu espírito. Mas quem detectou isso? O apóstolo Paulo em Hebreus 2,14. Que o diabo está aniquilado. Quando Jesus tomou o vinagre lá em João 19, versículo 30, ele disse, Pai, tudo está consumado. Não há diabo mais perturbando, abençoado. Não há mais demônios. É preciso que vocês recebam a graça e recebam o apostolado. É preciso que vocês recebam a graça e o apostolado. Vamos ao nosso assunto. 1 Timóteo 3. Então, Ezequiel profetizou e Jesus consumou. Vou repetir. Ezequiel profetizou e Jesus consumou. E Paulo trouxe a revelação. E Paulo trouxe a interpretação de João 19, verso 30. Paulo trouxe a revelação. Paulo trouxe a interpretação de João 19, 30. Tudo está consumado.
João 19, versículo 30. Quando Jesus recebeu o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Tá claro ou não tá claro, abençoado? Então Paulo olhou lá para a cruz e detectou. Ele aniquilou o diabo. Ele aniquilou o pecado. Ele aniquilou principados e potestades. E nos fez uma nova criatura, com entendimento e com sabedoria. 1 Timóteo, capítulo 3. Fiel é esta palavra que vocês acabaram de ouvir. Fiel é esta palavra. Se alguém deseja ser bispo, excelente obra deseja. Se alguém deseja ser bispo, se alguém deseja ser pastor, se alguém deseja ser evangelista, fiel obra deseja, diz Paulo. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. Uma pessoa que Deus não repreende, amém? Apesar da exortação, né? Apesar que nós temos uma carne, né, abençoado? Nós somos espírito, alma e corpo, né? Espírito, alma e corpo. O espírito é um com Deus. A alma é o que nós vamos receber agora. Então, regozijai na graça. Nós damos pulos de alegria. Nós saltamos de alegria quando recebemos, quando a nossa alma recebe o refrigério, que é a graça de Deus. Amém? Então, uma pessoa não irrepreensível, uma pessoa que Deus não repreende. Amém, abençoado? Alô? Alô? Fiel é esta palavra. Se alguém deseja ser bispo, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja... Isso aqui não é só bispo nem pastor não, viu, abençoado? Isso aqui são os seres humanos na terra, amém? É necessário, pois, que o bispo seja, mas a palavra é para quem deseja a boa obra de Deus, falar assim, igual eu estou falando, amém? Igual eu estou ministrando, amém, abençoado? É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher só. Não é porque você não é bispo e não deseja estar ministrando ou ser pastor que você vai ter 300 mulheres, abençoado, amém? Não, é uma mulher só, amém, abençoado? É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher só, vigilante, sóbrio, né? Não bebum. Vai beber um vinho, em vez de beber uma taça, bebe a garrafa toda. Igual o homem aqui, o vizinho da rua que eu encontrei ao chegar da igreja, mal colocou o carro dentro do carro porque estava nas obras da carne. A sua natureza terrena é o Satanás. A nossa natureza terrena é um Satanás. Quando andamos demasiadamente na carne, em bebedice, em orgia, em prostituição. Paulo falou isso em Gálatas 5. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher só. Adultério abençoado. Marido de 2 mulheres não é obra da carne. É obra da carne, pois o diabo está aniquilado. Pois principado e potestade não tem domínio sobre a nossa vida. Porque Deus os aniquilou. Tirou o poder deles. Como que eles têm poder sobre a nossa vida? Então, temos uma natureza terrena. É preciso, abençoado, ter domínio. Amém? Não adianta ficar fazendo jejum não, para matar a carne não. A carne não morre não. É necessário, pois que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, né? Seja hospitaleiro com alguém que você gosta. Alguém fez uma viagem, bota ele dentro da sua casa, se for, né? Se você conhecer, amém, abençoado? Aí a pessoa vai evitar de gastar com hotel, essas coisas, né? Seja hospitaleiro. A mulher, a Sulamita lá de 2 Reis 4, se eu não me engano, ela fez até um quartinho pro profeta. Ela recebeu bem o profeta na casa dela, amém? Seja hospitaleiro, apto para ensinar. Ó, devemos ser aptos para ensinar, amém? Então a gente vai crescendo, amém, abençoada? E a gente vai ficando apto, né? Ao passo que a gente vai ter um conhecimento e aprendendo, a gente também vai ensinando. A gente não deve ser neófito, né, na palavra. 3, não dado ao vinho.
para beber uma tacinha de vinho. A graça não proíbe. A graça diz fazer tudo com moderação, amém? Não dado ao vinho, não espancador, mas amável, inimigo de contendas, né? Não ganancioso, né? Não ganancioso. Ganancioso é uma pessoa com ganância, né, abençoado? É uma obra da carne, amém, abençoado? Isso aqui não é diabo que tem na vida da pessoa, é uma obra da carne, amém? Não inimigo, olha lá, ó. Mais amável, inimigo de contendas. Mais amável, inimigo de contendas. Não deve ficar em contendas, amém, abençoado? O ensino é este, amém? Isto não é só para quem deseja uma boa obra, se bem que o texto ele fala para quem deseja, né, o episcopato, para quem deseja a excelente obra deseja, né, para quem deseja pregar a palavra, para quem almeja algo no reino de Deus, amém? Abençoado. Então, essas são as instruções que Paulo está dando. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher só, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, mas amável, inimigo de contendas, não ganancioso. Você sabe, abençoado, que eu ouvi um testemunho de uma mulher e ela me disse que o marido dela pregava a palavra na garagem, certo? Recebia lá os dinheiros que sustentava a casa dele, ela me disse isso daí. Eu conheci essa mulher, ela me disse. E esse homem que pregava a palavra em sua garagem, tinha bastante gente, ela me disse. E ele espancava ela, ele batia nela. Será que esse homem lia e era obediente à graça e ao apostolado? Nunca leu isso daqui. E se leu, passou por cima e não teve temor à palavra de Deus. Não dado ao vinho, porque essa é a instrução abençoada. Então é preciso que os filhos de Deus, lá em Romanos 16, Paulo falou que eles vêm com palavras de bajulações. Palavras de bajulações, enganando os ingênuos. Dá uma olhada lá em Romanos 16. Dá uma olhada lá na no segundo apostolado que eu fiz de texto mal interpretado. Foi em Romanos 16. Não dado ao vinho, não espancador. Ele pregava na garagem à noite, espancava a mulher. Mas amável, inimigo de contendas, não ganancioso, que governe bem a sua casa. Esse homem governava bem a casa? Não. Ele espancava a mulher. Provavelmente os filhos estavam ali, presenciava tudo. Que governe bem a própria casa, tendo seus filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não é sério isso aqui, abençoado? Não é para levar a sério esse ensino do apóstolo Paulo? Vocês vão ver no final. Não pode ser recém-convertido. Menininho de 14 anos que fica profetizando coisas para a igreja. Menininho de 14 anos, abençoado, tem que estar jogando bola, tem que estar brincando, tem que estar estudando, amém? E tem, não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação do diabo. Aí, Maria, Paulo falando do diabo. Paulo tinha ainda uns ranço da lei, né? Paulo era fariseu, abençoado, circuncidado, né? Hebreu de hebreu. Paulo era fariseu antes de se tornar... Paulo era Saulo antes de se tornar Paulo. Era fariseu, mestre da lei, abençoado. Mas aí esquece o passado, né? Então Paulo, às vezes, ele vai falar assim mesmo, como o João falou, como o Tiago falou, como o Pedro falou, amém? Só que Paulo já tinha recebido... Paulo, lá em Hebreus 2,14, diz que o diabo foi aniquilado. Então é preciso considerar isso, amém? Aqui, a Timóteo, Paulo estava falando ainda como um fariseu, amém? Então, falando aqui para Timóteo como um fariseu, né, abençoado? Não pode ser recém-convertido para que não
se ensoberbeça e caia na mesma condenação do diabo. Amém, abençoado? Então, não tem condenação em nós, não. Romanos 8:1. Amém, abençoado? Não há nenhuma condenação em nós. O que tem em nós, abençoados, é uma carne terrena. Amém? Todos nós temos uma, mas não há nenhuma condenação em nós. Mas Paulo ensinou como tem que ser, como nós temos que viver. Amém? E o assunto é esse. Não, então, isso aqui são laços, é igual a Efésios 6. É preciso ler texto e contexto. Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação do diabo. Também é necessário que tenha boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito e na armadilha do diabo. O que é a armadilha do diabo, se não as obras da carne, abençoado? Se o diabo está aniquilado, existe um diabo, que é a nossa carne. A nossa natureza terrena é um diabo, abençoado. Essa vai ao contrário da palavra de Deus. Esta é desobediente, esta engana, esta é mente. Isso são laços do diabo. Amém? Não se esquecendo nunca de Hebreus 2,14, que o diabo está aniquilado. Da mesma forma, os diáconos sejam respeitáveis, sinceros, não dado a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância. 9. Conservando o ministério da fé com a consciência pura, né? Então, é preciso vocês discernirem todas essas coisas, amém? O que é uma força de expressão, o que é um ranço da lei. Quando recebemos graça, quando recebemos apostolado, temos uma forma de falar, amém? Então é preciso tirar. Paulo aqui ainda não tinha tirado o ranço da lei, amém? Paulo, antes de se converter no caminho de Damasco, Paulo era Saulo, fariseu, hebreu de hebreu, né? Depois Paulo andou, Ananias ajudou Paulo, trouxe lá, né, Paulo, né, então Paulo também foi batizado, Paulo ficou cego, Paulo caiu, então Paulo ali ele se converteu e começou a andar com quem? Com os judeus, amém? E depois Paulo foi recebendo a graça. Paulo viveu 3 tempos na vida dele. Então glória a Deus pela vida de vocês que vão entender isso daí. O apóstolo Paulo viveu 3 tempos, então não pode, é preciso considerar os tempos que Paulo foi receber a graça, não recebeu tudo de uma vez, não, amém, abençoado. Uma pessoa receber tudo de uma vez, abençoado, Deus não vai revelar tudo de uma vez só, amém? Então Paulo, ele ia recebendo, aos poucos Paulo foi tirando o ranço, amém, abençoado? Ranço da lei, o modo, né, há um modo de falar, abençoado, certo? E aí nós vamos recebendo graça e recebendo apostolado, vamos tendo um modo de falar e de pensar. Amém? Da mesma forma, os diáconos sejam respeitáveis, sinceros, não dado a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância. Você tomar uma tacinha de 50 ml, não é bem diferente do que você tomar uma garrafa? Não é bem diferente? A graça, ela não proíbe. A graça, ela não diz não. Amém, abençoado? A graça diz para você fazer tudo com moderação. De Gênesis a Apocalipse, não se proíbe. Noé foi um homem que embebedou. Aí foi uma vez. Noé era o homem de Deus. Se embebedou, ficou nu na frente dos filhos, mas deve ter se arrependido. Depois eu vou ler essa história que eu ouvi. Não foi o único na terra não, abençoado. Amém? Não foi o único. Mas Paulo está ensinando. Amém? Conservando o ministério. Então tudo isso são obras da carne. Obras da carne, abençoado. Foi assim que Paulo ministrou em Gálatas 5. Há várias obras da carne. Bebedice, orgia, prostituição, lascívia, maledicência, feitiçaria. Muitas obras da carne. Conservando o ministério da fé com consciência pura. Também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis, né? Então, para ministrar precisa, né? Abençoada lá, ó. Da mesma forma lá, ó, é onde eu entro aqui, ó. Da mesma forma, as mulheres sejam respeitáveis, não caluniadoras, sóbrias,
né? Tem mulher que gosta de ficar em bar, né, abençoada? Mas uma mulher para estar ministrando não pode, abençoada, entrar nessas obras da carne, amém? Sóbria e fiéis em tudo. Fiéis em tudo, fiéis no apostolado. Os diáconos sejam maridos de uma mulher só. Uma mulher só, abençoado, né? Nem de duas nem de três. Os diáconos sejam marido de uma mulher, de uma mulher, de uma mulher só. E governe bem seus filhos e sua própria casa. Porque os que servirem bem como diácono adquirirão, olha o 13. Porque os que servirem bem como diácono, como obreira, adquirirão para si uma boa posição, adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Vou repetir o verso 13, abençoado. Porque, eu recebo essa palavra, abençoado. Porque os que servirem bem como diácono, como obreira, como evangelista, porque os que servirem bem como diácono, como obreira, como evangelista, adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Que palavra, hein, abençoado? Eu vou terminar aqui. Não é armadilha do diabo, abençoado. É a nossa carne, é a nossa terrena, é a nossa natureza terrena. Então, devemos considerar o Hebreus 2,14. Amém? Então, Paulo tem horas que ele vai ter esse ranço, esse modo de falar antigo. Amém, abençoado? Modo antigo. Paulo andou no meio de reis, no meio de judeus e no meio dos gentios. Amém? Então eu acredito que com o tempo Paulo foi, né, tendo um vocabulário, né, e já teve mesmo. Lá em Gálatas 5 ele diz que é obras da carne. Amém, abençoado? Não? Alô, não é obras, não é demônio, é obra da carne. Tudo isso daqui é abençoado, olha lá, ó. Seja vigilante, hospitaleiro, não é? São boas obras da carne, Paulo, né? Então, Paulo disse para ter cuidado. Aquele que deseja uma excelente obra deseja, né? Que deseja ser bispo, deseja ser pastor. É necessário, pois, que seja irrepreensível. Mulher, né? Marido de uma mulher só, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, apto para ensinar. Então aqui Paulo dá instruções como é que deve ser um ser humano abençoado, deve ser aqui. Isso aqui não é só para quem deseja algo do reino de Deus, não. É especialmente para estes, não é? Mas, amém, abençoado? É dessa forma aí, amém? Então vê lá o primeiro texto, segundo texto, esse aqui é o terceiro texto. Tem mais texto, hein? Esses dias eu estava lendo Atos 13, onde Paulo ali também fala várias passagens na Bíblia. Paulo vai dizer sobre diabo. Amém? Então, se você receber a graça, bem abençoado. Se você não receber, amém. Está nas mãos de Deus, amém? Então, é isso aí. Tudo está nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, são homens terrenos, amém, abençoado? Então, é preciso receber graça e receber apostolado. Estejam firmes e constantes, amém, abençoados, aqui. Isto aqui é ministério para a vida toda. Isso aqui é palavra de Deus vindo do céu. Isso aqui é graça, isso aqui é apostolado. Isso aqui é revelação pura que vem do reino de Deus. Revelação pura. Graça abençoada, revelada. Graça revelada. Ovelhas alegres. Graça e paz.